Olá, amores do primeiro ano, senhoras e senhores, muitíssimo bem-vindos aqui ao meu canal, ok? Não é do primeiro ano, problema nenhum, então aproveita e inscreva-se, tá? Dedo cravado no like e ativa o sininho. Simbora, nessa aula aqui eu vou falar sobre função, tá? Função de primeiro grau, ou seja, quando a variável x, por exemplo, né, pode ser a x, como de praxe a gente geralmente usa, está elevado à primeira potência. Se está elevado à segunda potência, já é uma função quadrática, uma função de segundo grau. Okay? Então, nesse campo aqui, nesse universo, nessa realidade de função de primeiro grau, destaca-se a função linear e a função afim. Okay? Então, eis aí o plano cartesiano, beleza? X e y. É lógico, o x determina o valor de y, então y é quem está dependendo de x. Ok? Então, trabalhando aqui a função linear. Ok? A função linear, ela se caracteriza com o eixo aqui 0, 0. Aqui a gente tem o ponto 0 em x e 0 em y. Beleza? Aí para 1x, aqui 1, eu tenho um y1. Para 1x2, eu tenho um y2, evidentemente. Ok? Para um valor aqui de x3, por exemplo, eu tenho um valor aqui, ó, y3. Para um valor x4 aqui, eu tenho um y4. E por aí vai. Ok? Tá vendo ali os pontinhos? Então, vou traçar aqui a reta. Tá? Essa reta aqui, ó, é a reta AX, beleza? É a reta AX. Então, f de x igual a AX. É a reta X. Isso aqui é a reta AX. Beleza? Então, o modelo, a lei de formação é f de x, ou y, se preferir, igual a AX. Tá, professor? Em relação ao domínio e à imagem, percebam que o domínio é todos os reais. Tá vendo? O domínio são todos os reais. Eu tenho um valor aqui, ó, de x, que vai determinar um valor de y. Eu vou ter um valor aqui, ó, de x, que vai determinar um valor de y. Então perceba que a imagem, ela também abrange todos os reais. Ok? Então temos aí domínio e imagem, todos os reais. Beleza, galera? O que mais a gente pode extrair daqui? Então, lei de formação, ok? Ou modelo. Aqui está a reta AX. Para cada valor de x, eu vou encontrar um valor em y. Vou encontrar o valor numérico da expressão AX. Beleza? Estou usando aqui termos literais, não estou usando número, mas estou expressando aqui para você e descrevendo o gráfico. Beleza? Esse traço aqui não tem nada a ver com a reta. Esse traço aqui eu fiz para te mostrar que a imagem encontra-se em todo o eixo das ordenadas. Ok? Então a imagem são todos os reais. A gente pode extrair mais, com certeza. Quando A ele é maior que zero, e quando A é menor que zero. Quando A ele é maior que zero, a função é crescente. Ou seja, ela se manifesta dessa forma aí que você está vendo. Quando A é negativo, ou seja, menor que zero, a função decresce. Ela é decrescente. Tá? Aí você enxergaria de forma diferente da qual você está vendo nessa exemplificação. Beleza? O A, ele pertence aos reais. Tá? O A, ele pertence aos reais. E o A também precisa ser diferente de zero. Beleza? O A precisa ser diferente de zero nessa situação. Então, partindo aqui para a função afim. A função afim, ela se assemelha à função linear. Tá?
Mas a função afim é o seguinte, ela tem esse formato aqui. Eu já vou traçar aqui uma função, tá? Direto, que eu vou trabalhar só com letra. Então você tem aqui um ponto de coordenada, tá? E você tem outro ponto aqui de coordenada, beleza? Que são as raízes, ou seja, ou melhor, perdão, aqui você tem a raiz, tá? Ou seja, aqui você tem o menos b sobre a, que é a raiz dessa reta aqui, ó, ax mais b, tá? Você tem a função, então, o f de x ou y, se preferir escrever assim, ax mais b. Para você encontrar a raiz, você passa o b para o outro lado, você fica com b negativo, certo? Fica com menos b. O a, ele vem dividindo, então a raiz vai ser menos b sobre a. Menos b sobre a, ele determina 0 no y. E nesse ponto aqui, ó, você tem a seguinte coordenada: 0 em y, ou 0 em x, perdão, tá? 0 em x, ó, aqui é o eixo do x, beleza? E b em y, tranquilo? Então, você, diante desse panorama, digamos assim, vamos recapitular para você não perder o fio da meada, porque senão já vai ficar cheio de informação aqui, cheio de desenho, e eu preciso que você entenda. Então, ó, aqui eu esbocei uma reta, a reta x mais b. Tá? Então, o f de x ou y é igual a x mais b, que é essa expressão, né, que define, ó, uma função, que se revela numa função. O x ele determina o valor do y, ou seja, o y ele está dependente de x, certo? O y ele está dependente de x. Digamos que no y fosse distância, uma contextualizaçãozinha, é o que eu queria falar, né, no diminutivo, só para você ficar ainda mais por dentro, ainda quem não está, né? A distância ela depende do tempo, por exemplo. Então o tempo eu tenho ele aqui no eixo do x, das abscissas, e a distância eu tenho no eixo do y, certo? Ah, professor, peguei aí o espírito da coisa. A gente foi um pouquinho, deu um pulo lá na física para você vislumbrar isso ainda mais. Show de bola. Então, ó, o y ele depende de x, o x determina o valor do y, ok? Aqui nesse ponto, é o ponto que eu tenho o x, né, com o valor da raiz, ou seja, o x que determina y igual a 0. Então,